Bom dia, amiguinhos, tudo bom? Saudade de ver cada rostinho, saudade de ir em cada salinha, dar bom dia, ouvir o bom dia de vocês, ver vocês fazendo a lição junto com as tias, pintando, desenhando, né? Ouvindo as historinhas. Muita saudade, mas essa saudade a gente vai matar em breve, se Deus assim permitir, tá? Agora eu vou chamar os amiguinhos Leonardo e Rebeca para estarem cantando junto com a tia uma musiquinha para a gente lembrar lá de quando a gente estava na salinha dos pequenininhos, né? Alguns maiorzinhos também, até matando a saudade do coral infantil, de quando vocês se reuniam na salinha com a tia Rosana para estarem cantando. Vamos cantar uma musiquinha? 3 palavrinhas. Vamos lá? Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. Amém. Isso, muito bom. Obrigada, Leonardo e Rebeca. Mas antes, eu vou chamar aqui o Leonardo. Deixa a Rebeca passar. O Leonardo vai estar nos dirigindo em um momento de oração para poder estarmos falando com Deus nesse momento, para que Deus abençoe a lição, para que possamos aprender mais e mais da palavra de Deus. Não precisa ser ajoelhado como tá o bonequinho aqui não, tá? Pode ser sentado numa cadeira, numa cama. O importante é você estar confortável quando for falar com o nosso Deus. Oremos. Pai, muito obrigado por mais um dia que estamos aqui na sua presença, Senhor. Abençoe esse dia aqui que tiramos para te louvar. Abençoe a palavra que a minha mãe vai dar, a lição aqui da EBD. Que todos possam ouvir, que a palavra entre no coração das crianças, para que todos possam entender. Abençoe esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Leonardo. Bom, a lição de hoje está baseada no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19. A tia não vai ler isso tudo porque vai tomar muito tempo a leitura, tá? Mas eu vou ler só um pedacinho pequenininho para vocês conhecerem a história de Naamã, que é sobre quem nós vamos falar hoje. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Leproso, era uma doença, né? Na época, lepra era uma doença que ainda existe, né? Que se tem na pele, só que não tem cura. Naquela época, a lepra não tinha cura. Quem pegava lepra ia morrer de lepra. Não tinha médico como a gente tem hoje em dia para a gente procurar, né? Então Naamã estava condenado a morrer com essa doença. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, e ficou ao serviço da mulher de Naamã. Bem, aí começa a nossa historinha de hoje, né? Eu tenho aqui para mostrar para vocês um guerreiro muito valoroso, né? Amigo de seu senhor. Esse senhor dele era o rei da Síria, né? Esse aqui é Naamã. Naamã, ele era o comandante do exército da Síria. E Naamã, a mando do rei da Síria, invadiu Israel. E lá, como disse o texto, levaram presa uma menina, né? Uma menininha que morava junto com seu papai, junto com a sua mamãe, seus irmãos, né? Brincava com seus amiguinhos que moravam perto. Tinha tudo que a gente tem. Só que ela perdeu isso tudo, porque Naamã e o seu exército levaram ela com eles para se tornar uma escrava. E essa menininha, ela foi morar na casa de Naamã.
Naamã passou a ser dono dela, passou a ser o senhor dela. Senhor de mandar ela fazer alguma coisa. Mas o Senhor a quem ela servia de verdade, a quem ela tinha prazer em servir, prazer em obedecer, esse Senhor não mudou, não. Era o Senhor Deus, o Deus único, Deus de Israel, a quem seu papai e sua mamãe a ensinaram a seguir, a obedecer. Ela estava triste porque ficou longe do seu papai, ficou longe de sua mamãe. Mas ela não ficou com raiva, ela não ficou irada. E em momento algum ela pensou em desobedecer a Deus. Ela confiou que Deus teria um plano para a vida dela e que faria o melhor para ela. Se Deus quis que ela fosse levada por Naamã para viver na casa de Naamã junto com sua esposa, assim ela aceitou a vontade de Deus e obedecia aos seus donos. Afinal, ela se tornou escrava. Ela tinha seus afazeres. Ela devia obediência a Naamã e a sua esposa. Só que durante o tempo em que eles estavam morando juntos, né, ela fazendo as suas tarefas, tudo que a esposa de Naamã pedia, ela disse para sua senhora assim: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele a restauraria da sua lepra. Essa menininha, ela viu que Naamã, aquele guerreiro forte, né, que tinha lepra, mesmo quando foi para a guerra, estava piorando. E então ela se preocupou com ele, porque ela não queria o mal dele. Mesmo ele tendo tirado ela de seu pai e de sua mãe, ela era incapaz de desejar o mal a alguém. E ela se preocupou com Naamã vendo ele doente. Então ela procurou a sua senhora, que era a esposa de Naamã, e falou com ela: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Existia um homem em Samaria que iria poder curar a lepra de Naamã. Ela sabia da presença, da existência desse homem, que esse homem tinha essa capacidade. E ela falou com a sua senhora. E a sua senhora conversou com seu esposo, que era Naamã, né? Ela conversou com seu marido Naamã, e Naamã pensou e decidiu: bom, vou procurar o rei da Síria. Afinal, eles eram amigos. Naamã procurou o rei da Síria, e o rei da Síria autorizou que ele fosse até Israel à procura desse profeta. Profeta que ele nem o nome sabia ainda. O rei fez uma carta para que Naamã entregasse essa carta ao rei de Israel, a fim de que o rei de Israel pudesse ajudá-lo a encontrar esse profeta que a menininha tinha falado, para que ele pudesse ficar curado. Bom, Naamã foi e levou junto com ele 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido, junto com carro, exército, cavalos, tudo junto com ele que o rei da Síria mandou, para que ele fosse bem escoltado, para que nada acontecesse no caminho, nenhum mal lhe acontecesse e ele estivesse protegido pelo seu exército. Chegando em Israel, Naamã procurou o rei de Israel, e entregou a carta. Quando o rei de Israel leu a carta, o rei de Israel se indignou, porque ele não era Deus. Ele não tinha poder para curar nada nem ninguém. Ele não era mágico. Ele não tinha condição de fazer isso. E então o que o rei de Israel fez? Rasgou as suas vestes, pegou a sua roupa e rasgou. Essa atitude do rei de Israel se espalhou pela cidade e foi parar nos ouvidos de um homem
de um homem chamado Eliseu. Eliseu era um homem de Deus. Eliseu era um profeta de Deus. E Eliseu, ouvindo falar da história, falou o seguinte: deixe-o vir a mim. Ou seja, Eliseu convidou Naamã para vir até a casa dele, para estar com ele, porque ele tem condições de curar Naamã, se Deus assim permitir. Tudo tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Naamã foi até a casa de Eliseu, levando os 10 talentos de prata, os 6.000 ciclos de ouro, as 10 mudas de vestido, seus cavalos, seu carro, né, que era uma carroça na época, seus soldados, todo escoltado, todo protegido, e ele foi até a casa do profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu não recebeu Naamã, nem falou com Naamã. Eliseu apenas mandou um recado, através de um mensageiro. E esse mensageiro falou o seguinte para Naamã: Naamã, você vá até o Rio Jordão. Chegando lá no Rio do Jordão, você vai mergulhar 7 vezes. Depois de 7 vezes que você mergulhar, você vai ficar curado. Pensam que Naamã gostou disso? Naamã não gostou, não. Ora, eu saí da minha cidade, vim com presentes, vim de longe, cheguei aqui para ouvir um recado de alguém mandando eu mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Naamã não queria, não gostou. Ele queria que Eliseu botasse a mão em suas feridas, né? Na sua mão, na sua cabeça, no seu peito, o que fosse, e orasse, pedindo para que Deus curasse suas chagas, sua lepra. Mas não foi isso que Eliseu fez. Eliseu mandou um recado falando: você vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, depois da 7ª vez você vai ficar curado. Então Naamã não gostou disso, não queria ir até o Rio Jordão. Mas Deus usou um servo dele. E o seu servo falou assim: Senhor, já chegamos até aqui, né? Eu imagino que o servo deva ter falado dessa maneira com ele. Já viemos de tão longe, chegamos até aqui. O que custa o senhor ir até o Rio Jordão agora e mergulhar 7 vezes? Não custa nada tentar. Afinal, Naamã não tinha nada a perder. Ele já estava doente. Ele não tinha ido para tentar ser curado? Se a cura era necessário obtê-la através de 7 mergulhos no Rio Jordão, não custa nada tentar, né? Imagino que tenha sido esse o pensamento dos servos de Naamã. E ele tentou convencer o seu senhor. E ele conseguiu. Ele não só tentou, como ele conseguiu. E Naamã decidiu ir até o Rio Jordão, levando a tropa, né, seu exército, seus cavalos, seu carro, tudo. E quando chegou no Rio Jordão, aí a tia tá aqui com um riozinho, né, ilustrando para vocês. Naamã teria que mergulhar 7 vezes. E Naamã mergulhou a primeira vez e não aconteceu nada. Ele ficou, vou mergulhar a segunda vez. Mergulhou a segunda vez no Rio Jordão. Também não aconteceu nada. Terceira vez. Eu imagino, né? Ele mergulhou. Ele deve ter olhado o braço, a perna. E ele não viu a melhora. Mergulhou a 4ª vez. Também não viu a melhora. Naamã já estava eu imagino que ele já deva estar até desistindo. Mas o que o profeta Eliseu mandou recado? Quantos mergulhos? 7. E ele mergulhou 4. Mergulhou a 5ª vez. Nada. Na 6ª vez ele deve melhorar um pouquinho, né?
Então ele mergulhou a sexta vez. E também nada. Não adiantou. Será que na sétima vez vai adiantar? Vamos ver? Então Naamã vai mergulhar. Aí Naamã mergulhou a sétima vez, conforme o profeta Eliseu havia ordenado, através, né, do mensageiro. E quando ele levantou da sétima vez das águas do Rio Jordão, que ele olhou a sua pele, estava igual a de um menino, limpinha, não tinha nenhum tipo de doença, não tinha nada, estava perfeita. A lepra que tinha tomado conta do corpo de Naamã tinha ido embora, porque Deus tinha curado Naamã. Ele fez o que Deus mandou. Deus mandou através do profeta Eliseu, né, que ele mergulhasse por 7 vezes no Rio Jordão. Ele não queria inicialmente, mas ele resolveu obedecer, né? E nessa obediência, ele conseguiu obter a cura. E ele ficou curado. Deus o abençoou. E ele não sofria mais mal com aquela chaga. Ele não tinha mais lepra. Acabou. E Naamã ficou muito feliz. Afinal, quando a gente está doente e a gente fica curado, a gente fica feliz. E não seria diferente com Naamã. Ele ficou muito feliz e ficou também muito agradecido a Deus. A um Deus que ele não conhecia. A um Deus que ele conheceu através de uma menininha que estava lá na sua casa com a sua esposa e que ela falou: olha, conheço um homem, um profeta de Deus que pode curar o senhor. Procure esse profeta. Graças àquela menininha que estava lá na sua casa, que ele separou de sua família, né? Ele encontrou o profeta Eliseu e foi curado de sua doença. Deus usou a menininha para que pudesse abençoar a vida de Naamã. Então nós temos que permitir que Deus nos use para sermos instrumentos na vida de Deus, para abençoarmos a vida de outra pessoa. Naamã ficou muito grato. Pensa que ele foi embora para a casa dele? Não, ele não fez isso não. Ele voltou até a casa do profeta Eliseu para agradecer ao profeta Eliseu a bênção que ele tinha recebido, que era a cura da lepra. E chegando lá, ele quis presentear o profeta Eliseu com os 10 talentos de prata, os 6.000 ciclos de ouro e as 10 vestes de vestidos, mudas, né, de vestidos. Mas o profeta Eliseu não tinha interesse em riquezas materiais. Ele não se interessava por isso. Ele se interessava apenas em obedecer, fazer a vontade de Deus. Então ele agradeceu a Naamã os presentes, agradeceu, ficou feliz em ver que Naamã estava curado, mas pediu que Naamã retornasse para sua casa e levasse consigo os seus presentes e apenas servisse ao Deus único e apenas agradecesse ao Deus único. Aqui no versículo 17 diz assim, 2 Reis, capítulo 5, versículo 17, diz assim: e disse Naamã: seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então Naamã entendeu que não existem mais outros deuses, que os outros deuses eram feitos de barro, feitas por mãos humanas, mas que o Deus único, o nosso Deus, o meu Deus e o seu Deus, ele existe. E esse Deus que curou a sua doença, que curou a sua lepra, usando a sabedoria de um profeta.
Mas pare e pensa com a tia um minutinho. Adiantaria o profeta ter a sabedoria de Deus e falado com Naamã e Naamã não obedecesse a ele? Naamã teve que obedecer ao profeta, mergulhar 7 vezes no Jordão. É a mesma coisa. Deus, ele quer que nós honremos nosso pai e nossa mãe. Vocês crianças, agora que estão em casa, nem na escola estão podendo ir, vocês têm que obedecer à vontade de Deus. E é a vontade de Deus que vocês obedeçam o papai e a mamãe que está em casa. Porque Deus ordenou isso, está nos mandamentos. Naamã obedeceu e foi curado. Vocês também obedeçam, que vocês vão receber muitas bênçãos de Deus na vida de vocês. Vão ter muita saúde, muita alegria. Porque nosso Deus é único, o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é maravilhoso e Ele está cuidando de nós. Se nós estamos agora em casa, mesmo que sem poder ir à escola, sem poder ir a shopping, é porque o nosso Deus está cuidando de nós em casa. Mas quando for a hora da gente poder sair de novo, o nosso Deus vai cuidar de nós nesse momento também. Porque Ele está conosco até mesmo quando a gente está dormindo. Tá bom? Então, vamos fazer como Naamã, acreditar em Deus, né? Confiar em Deus e obedecer a Deus. E vamos fazer também como a menininha que foi tirada de sua família. Vocês não estão sendo tirados de sua família. Vocês estão juntos com seu papai e sua mamãe em casa, né? Vamos fazer como ela. Ela, mesmo longe, ela obedeceu e confiou no que o seu papai e sua mamãe ensinaram a ela. O papai e a mamãe ensinaram ela a obedecer a Deus, a orar a Deus e a confiar em Deus. Graças a isso, ela conheceu Naamã e graças à confiança dela no Deus de Israel, no Deus único, ela foi usada por Deus para que Naamã encontrasse, né, o profeta Eliseu e ficasse curado. Deus usa as pessoas para abençoarem outras pessoas. Então, crianças, vamos permitir que Deus use a minha vida, que Deus use a sua vida para abençoar a vida do seu papai, da sua mamãe, do seu irmãozinho, sua irmãzinha, vovó, vovô, amiguinhos, para que você possa ser bênção na vida de todo mundo que você conhece. Porque é isso que Deus quer, tá bom? Vou chamar aqui agora a nossa amiguinha Rebeca, para a Rebeca estar orando, para agradecer a Deus por mais essa lição. Vem, Rebeca. Oremos? Graças a Deus pelo mais um dia de hoje que você... Pelo mais um dia de hoje que o Senhor está nos dando por esse dia de aula e por essa lição que o Senhor está nos dando. E que a gente possa crescer firme na sua promessa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Rebeca. Sim. Agora eu vou orar também, encerrando a nossa lição de hoje, tá bom? Obrigada, Senhor, por mais um dia abençoado, pela lição que nós aprendemos através da vida de uma menininha que sentiu falta de seus pais, sim, mas que em momento algum ficou com raiva, ficou com irada, mas não deixou de confiar em Ti. Sempre confiante em Ti e mesmo estando longe de sua família, ela mostrou que o seu amor é maior que tudo e amou o seu Senhor e a sua Senhora. E através desse amor, ela apresentou uma chance de cura para Naamã. E Naamã acreditou nela. Acreditou no profeta de Deus, em Eliseu, e conseguiu ser curado.
que nós possamos sempre ter confiança em Ti, obediência a Ti, para que possamos ter a Tua vontade feita na nossa vida. Obrigada pela lição de hoje, obrigada pela vida de cada criança que está nos assistindo. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de você ir embora, deixa eu só deixar um recadinho aqui. Nós estamos, mesmo que em casa, em mês de campanha de missões. Então eu vou pedir para você fazer um cofrinho. Pega uma lata pode ser uma lata de Nescau, vai ser até legal, uma lata de leite, né? E forra com papel ou usa tinta para pintar. Pede o papai, não faça você para não se machucar. Peça ao papai para fazer um rasguinho na tampa da lata para você colocar moedinhas. No fim, quando a gente se encontrar mês que vem, se Deus quiser, né? Ou não sei o dia que Deus vai permitir, quando a gente se vê, você entrega o seu cofrinho com a sua ofertinha de missão, para que a gente possa ajudar os missionários que estão lá do outro lado do mundo, também falando da palavra de Deus, que precisam ser sustentados. Tá bom? Então fica aqui o meu recado, um grande beijo no coração de cada um de vocês, que Deus a vocês abençoe. Até o próximo domingo. Tchau!